Começando mais uma edição aqui do podcast do canal No Talento. Dessa vez, eu e a Velara aqui apenas estamos sem convidado, mas não tem problema, porque hoje o assunto é Flamengo. Então, o Flamengo que está aí numa sequência muito boa de resultados. Depois da data FIFA, acabou perdendo para o Red Bull Bragantino e teve aquela vitória contra o Santos também meio duvidosa, digamos assim. Mas agora ganhou 2 jogos bons contra o Alcas e contra o Fortaleza. Vamos falar bastante sobre o Flamengo aqui, também sobre os reforços aí, muitas especulações, muitas pessoas já chegando, né? O Alan já chegou, Luiz Araújo também vai ser apresentado hoje, Rossi já chegou também. Então vamos falar do encaixe desses caras aí nesse novo time do São Paulo. E agora, Vela, já pode dar suas credenciais aí, se apresenta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o Sisto já falou aí, né? Vamos falar bastante sobre o Flamengo. O Flamengo vem numa crescente aí, né? O São Paulo encaixando mais o jogo. Ainda mudando muito o time de um jogo para o outro. Alguns jogadores ainda parecem meio perdidos. Alguns problemas físicos aparecendo ainda. Mas o time já está apresentando bons resultados, né? Só tem uma derrota nos últimos 15 jogos. Isso é bem importante, assim, né? Já parou com aquela fase do Vitor Pereira em que o time era só pressionado, não conseguia atacar e estava vulnerável às derrotas, e já tem um crescimento. É isso, então vamos começar aqui falando, obviamente, do Flamengo e Fortaleza, que foi o último jogo, vitória por 2-0 no Maracanã. E aí, Avelar, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Curtiu o desempenho ou não? A atuação de gala da Arrascaeta, um cara extremamente diferenciado, tirou da cartola um passe genial para o Gabigol. Gabigol, que não está numa das melhores fases dele, não perdoou, não perdeu o gol, um chute difícil, uma batida de primeira com o zagueiro pressionando, a bola no alto, ele bateu bem no canto, fez o gol. Gabriel sentiu por causa do gramado, né? Teve até uma discussão aí nos bastidores sobre isso. Aí pediu para sair no intervalo e o time voltou muito diferente no segundo tempo. No primeiro tempo, o São Paulo armou um time com muitos meias, né? Tinha Pulgar, tinha Thiago Maia, tinha Gerson, tinha Rascaeta, tinha Everton Ribeiro. Era um time que conseguia tocar a bola e os laterais abriam o campo, né? No segundo tempo, com a lesão do Gabigol e o Everton Ribeiro, que saiu sentindo um pouco o joelho, já entrou o Bruno Henrique e o Pedro, que dão uma outra característica ao time. O ataque ficou mais rápido com o Bruno, ficou um pouco mais alto com o Pedro, e aí mudou um pouco o jeito de. Mas a Rascaeta continuou jogando muito bem e achou um golaço no segundo tempo. Uma batida seca e muito forte. Indefensável pro goleiro. É isso aí. Pô, Vela, tem que ver aí que tua câmera tá dando umas travadas aí, o áudio também às vezes dá umas travadas, mas não muito grave, mas vê se tu consegue arrumar aí, mas dando prosseguimento aqui. É, acho que foi bem diferente os dois tempos, né? Igual você falou, o Flamengo jogou com muitos meias no primeiro tempo, né? De cabeça que foi o Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta, Everton Ribeiro e E Gerson. Gerson, com o Gabigol lá na frente, então realmente estava muito povoado o meio-campo. Fortaleza que jogou ali fechadinho também, acho que fazia até sentido essa estratégia. Só que depois, quando entrou o Bruno Henrique, a gente deu para perceber a diferença que ele faz, né? Acho que é muito difícil hoje você não escalar o time titular do Flamengo e não ter o Bruno Henrique, porque mesmo que ele não acerta todas as jogadas, só o ânimo que ele dá, só a vontade dele é notável, assim, né? Acho que ele não pode ficar de fora de jeito nenhum. Acho que a única questão vai continuar sendo ali quem que vai ser o parceiro dele no ataque. Se vai ser o Gabigol ou o Pedro, né? O Gabigol saiu machucado no tornozelo, parece, né? A gente ainda não sabe a gravidade dessa lesão, mas é bom lembrar que teve essa discussão que você falou, acho que é um tópico importante para a gente abordar aqui. Segundo a notícia do GE, eu não lembro agora se foi do Eric Faria, foi do Eric Faria, não foi? Acho que Sabe, de foi. cabeça? Enfim, ele disse que no intervalo o Gabigol estava revoltado, que ele se machucou por causa do gramado, que já é a segunda lesão que ele tem no tornozelo, pisando em falso por causa do gramado no Maracanã, que é horroroso. E segundo a notícia, o Marcos Braz chegou no vestiário tentando acalmar, o Gabigol foi para cima dele, botou a culpa nele, falando que tinha que melhorar o gramado, enfim. O clima parece que não é dos melhores, acho que até o Gerson teve que chegar lá para apaziguar a briga, mas parece que a parada foi feia. Enfim, acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa a comentar sobre essa briga, vê lá. O Gabigol tem contrato até fim do ano que vem. Eu acho que assim, o Gabigol não tá certo em brigar. Mas ele tá certo que o gramado não pode ficar do jeito que tá.
Teve agora a pausa para a data FIFA, o Fluminense voltou jogando no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O gramado ficou 10 dias sem ter jogo, teve troca para grama de inverno e continua muito ruim. Não é possível que não tenha uma solução para o gramado do Maracanã para ele não estar nesse nível. É muito difícil um estádio ter sim, dois times jogando constantemente. Aqui os times jogam 4 competições, né? O Flamengo e o Fluminense jogam a competição internacional, Libertadores ou Sul-Americana, jogam o Brasileiro, jogam a Copa do Brasil, jogam o Estadual. O Maracanã recebe quase 70 jogos por ano. O Vasco tem pedido para jogar. É um número de jogos muito alto, mas é um estádio de ponta. É o melhor estádio o maior estádio do Brasil. Ele tem que ter infraestrutura para aguentar. Se ele não aguenta, tem que ter uma solução. O Flamengo não pode se dar o luxo de ficar num gramado ruim. Cada semana do Gabigol fora custa 400 mil reais aos cofres do clube. Ele não pode se dar o luxo de perder 400 mil reais por semana por causa de uma lesão do gramado. Esse gramado tem que ser melhorado. É isso. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre o Flamengo e Fortaleza em si. O Flamengo venceu por 2-0, né? Só que teve aí 60% de posse de bola. Só que se a gente for pegar pra ver, o Fortaleza teve mais finalizações e mais finalizações no gol. É, acho que assim, o Flamengo jogou bem. O Fortaleza é um adversário muito difícil, vou dar minha opinião aqui agora. Mas assim, se tivesse terminado empatado, ou até se o Iago Pikachu converte aquele pênalti defendido pelo Matheus Cunha logo no início do jogo, a história poderia ser diferente. Acho que o Flamengo mereceu a vitória, mas assim, não foi aquele amasso, não foi aquela vitória com convicção. E mais uma vez também, o Flamengo finaliza menos que o adversário, isso está sendo um problema aí com o Sampaoli. Tô com os números aqui. O Flamengo, o único jogo dos últimos que finalizou mais que o adversário foi contra o Alcas, porque assim, contra o Fortaleza foram 10-14, contra o Santos 12-10, contra o Bragantino 36-7. Esse jogo aí realmente é uma loucura. Flamengo e Grêmio, antes da data FIFA, 14-25 do Grêmio. Flamengo e Racing 6-8 dentro do Maracanã. E até contra o Vasco, o último jogo aqui que eu vou falar, o Vasco finalizou mais do que o Flamengo, mesmo tendo perdido por 4-1. Você acha que isso pode ser um problema no desempenho do Flamengo, Avelar? Ou você acha que está melhorando aos pouquinhos? Eu acho que esse é o principal ponto do São Paulo agora, que ele está focando para melhorar. Ele tem tentado variar ali a proteção no miolo da zaga e no miolo da intermediária ali, um pouquinho mais para frente, para ver se congestiona um pouco ali e fecha esses espaços. Mas o Flamengo dá muito espaço para o adversário nessa região central. Aí pode ser uma solução o Alan chegando, pode ser uma solução jogar com os dois volantes mais defensivos, como Pulgar e Maia, deixar o Gerson mais adiantado, mas ainda recebe muitas finalizações. Contra o Fortaleza, que é um time muito bem treinado, já tem as ideias do Vojvoda há muito tempo, já são praticamente 2 anos de trabalho aí, o Fortaleza conseguiu achar muitos espaços de contra-ataque. O Flamengo entrou com uma zaga muito rápida, mas o Léo Pereira sentiu. E aí entrou o Davi Luiz. O Davi Luiz, a gente sabe que ele tem uma dificuldade na transição defensiva, porque já é um veterano, ele já não consegue acompanhar um ataque muito rápido, por exemplo. Só que o Fortaleza, independente do lado que ia, se ia para cima do Fabrício Bruno, se ia para cima do Davi Luiz, se ia nas costas dos laterais, sempre achava espaço no contra-ataque. Conseguiu bons ataques, o Matheus Cunha fez algumas defesas ali interessantes, teve uma defesa num erro de saída de bola também, e pegou o pênalti. Então, assim, chance o Fortaleza teve. Teve chance clara, teve chances não tão claras também, mas chegou. O Flamengo precisa se blindar mais defensivamente. O Sampaoli, acredito que vai focar bastante nisso para ver se nos próximos jogos tem uma melhora. Eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que o Davi Luiz ele fez uma partida muito boa, inclusive. Você falou que ele é meio lento e tal, mas acho que isso não chegou a prejudicar exatamente no último jogo. Eu acho É, que a partida dele melhorou quando o Flamengo baixou bastante as linhas e se defendeu principalmente dentro da área, que aí ele jogava num espaço menor de campo e ele conseguiu subir, ganhar vários no alto, sair jogando. Aí, assim, acho que o Davi Luiz tem bastante futebol ainda. Mas para correr do meio campo para defesa de costas, aí eu acho que o Davi Luiz ainda vai penar bastante. E mais um gancho, aproveitando que você falou, é esse negócio de muita gente no meio-campo. Isso está sendo uma coisa que está me surpreendendo bastante no São Paulo. Ele sempre escala dois volantes ali, seja o Pulgar com o Thiago Maia,
ou o Vitor Hugo ali, geralmente varia entre esses três. O Vidal não está sendo muito aproveitado, mas no início da passagem também sempre jogava, então eu achei que ele ia botar sempre um volante e dar mais liberdade ali pro Arrascaeta, pro Everton Ribeiro. Achei que o Everton Ribeiro ia ser bem mais utilizado, talvez até sendo um pouco mais recuado. O Gerson também está jogando bem mais à frente do que eu imaginava. E para completar isso, ele já pediu algumas contratações, entre elas a do Alan, que já chegou no Rio de Janeiro, vai ser comprado ali por 7, 8 milhões de euros, é isso, né? Se estiver falando errado. O Galo anunciou no Twitter oficial deles que vai ser por 8,2 milhões de euros. O Flamengo vai pagar isso no total, né? Pra gente, não sei o quê. Então, 8 milhões de euros pelo Alan, mais um jogador ali que vai chegar para ajudar no meio-campo. Você acha que ele tem chance ali para brigar entre o Thiago Maia e o próprio Pulgar? Vai ser titular, Vela? O Alan tem alguns problemas físicos recentes aí, né? Teve bastante lesões seguidas, mas se ele vier saudável e mostrando o futebol que ele tem, eu acho que ele chega para ser titular. Hoje o Thiago Maia não está bem, ele teve uma melhora depois da chegada do São Paulo, mas ainda está muito abaixo do que foi com o Dorival, do que foi no ano passado. Ele cometeu o pênalti contra o Fortaleza, não consegue ocupar os espaços ali do meio campo, tem muita dificuldade na saída, o Pulgar geralmente fica sobrecarregado, o Pulgar é sempre o homem da saída, é sempre o primeiro passe, e o Alan tem essa saída de bola muito boa, ocupa muito bem os espaços, defende muito bem, então eu acho que ele chega para ser titular. Mas por outro lado também, o Sampaoli cada vez mais está montando dois times, basicamente. Ele muda muito os times de um jogo para o outro. Constantemente ele muda o meio inteiro e o ataque inteiro de um jogo para o outro. Então, não sei se o São Paulo ele planeja com a sequência de jogos que vai ter agora montar dois times ou mesclar, botar o time misto em alguns jogos, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa situação aí. Como é que o São Paulo vai lidar com esse elenco que está ficando bem recheado? Tem a chegada do Luiz Araújo também, que é um ponto que estava faltando. Então, vamos ver os próximos passos agora do Santa, né? Mas você realmente acha que é um problema essa variação de peças? Porque, pô, assim, é uma coisa que a gente vê muito constantemente na Europa, principalmente o exemplo maior é o Guardiola, assim, é muito difícil ele repetir um time, até nesses últimos 6 meses agora que o time encaixou, ele deu uma continuidade, mas historicamente, assim, os times do Guardiola sempre, tipo, mudam 3, 4 peças por jogo e a estrutura da equipe se mantém e ninguém acha isso errado. Aqui no Brasil as pessoas ainda não estão acostumadas, tem muito essa ideia do time titular, enfim. Você acredita que seja um problema? Porque para mim não é uma questão das pessoas se acostumarem com isso e os próprios jogadores também. Bom, por méritos do clube, né, o Flamengo está montando um elenco muito recheado e com muitas peças boas. Então, eu acho que tem uma diferença de quando nós pegamos um time com um orçamento um pouco menor, em que vai mesclar, assim, vai mudar três, quatro todo jogo, vão ter jogadores de níveis diferentes entrando em campo. O Flamengo consegue mexer sem mudar tanto o nível do time. Ah, o Everton Ribeiro não tá tão bem. O Vitor Hugo apareceu muito bem agora essa semana, jogando na Libertadores. Eu achei que ele entrou bem também agora nesse último jogo. Então, eu acho que essa mescla, ela é boa por causa dos jogadores que estão disponíveis. São muitos jogadores bons. Mas eu ainda acho que com a sequência de jogos é impossível o São Paulo manter uma base. São muitos jogos, são muitos campeonatos. O Flamengo está chegando no momento decisivo da Copa do Brasil. A Libertadores vai entrar no mata-mata. O Flamengo não pode perder mais pontos no brasileiro, já está atrás do Grêmio, já está atrás do Botafogo, está com a pontuação equilibrada, o Palmeiras ali, né? O Palmeiras empatou ontem, então o Flamengo abriu 2 pontos, mas ainda é um adversário direto. O Flamengo precisa pontuar no brasileiro também. Eu acho que botar uns jogadores que estejam melhores fisicamente vai ser a melhor opção. Só que essa mudança vai ser constante e tem que estar muito bem treinado. Pois é, voltando a falar um pouco sobre o Alan, o SofaScore divulgou essa semana que os números do Alan nesses últimos 5 campeonatos brasileiros, que é basicamente desde quando ele voltou do Brasil, a gente sabe que ele fez inclusive a base no Liverpool, né? Depois voltou para o Fluminense, foi para o Atlético. Enfim, os últimos 5 brasileiros que ele jogou, ele foi o primeiro jogador entre todos do campeonato em ações com bola, em passes decisivos, em passes verticais, em passes certos no terço final, que é basicamente passes certos no ataque, né? Falando bom português. Primeiro em bolas longas certas, então lançamentos, ele é uma característica bem
bem marcante do jogo dele, e primeiro em bolas recuperadas, e o segundo em acerto em drible. Então acho que dá para traçar um panorama aí de que esperar do Alan, um cara que tem um passe longo muito bom, um passe curto também muito bom ali na saída de bola para ajudar os zagueiros. Muitas vezes no Atlético ele também voltava para ser um terceiro zagueiro na saída de bola, e também é um cara que vai muito bem na frente, como eu disse, o jogador que mais acertou passes no ataque nesses últimos 5 brasileiros. Os dribles dele também vai muito bem ali, então acho que os dribles que a gente pode mais pensar nele fazendo é aqueles na saída de bola ali que o time vem pressionar, ou ele sempre acha um passe rápido, ou ele consegue driblar o adversário e sair com o campo aberto. Então acho que é um jogador que encaixa bastante no que o Flamengo está precisando, tanto na saída de bola quanto em recuperar bolas ali na intermediária. Então acho que o Alan vai chegar para jogar, e também o investimento não foi barato. Bom lembrar que, pelo que as pessoas falam aí, ele vai ganhar um salário bem rechonchudo, vai ganhar quase 1.800.000, né? Que falaram, ele ganhava 400 no Atlético, então o dobro. Eu, particularmente, acho exagerado o Flamengo pagar 800 mil em um volante. Então, assim, era o único recurso que eu acho que o Flamengo poderia ter para seduzir o Alan para vir para cá, porque é um adversário direto, continua no Brasil, então geralmente os jogadores eles se motivam a sair do clube ou por salário ou por projeção. No caso de projeção, geralmente é para a Europa, né? Então não vejo ele com, tipo, não vejo a projeção sendo um fator decisivo para ele vir para o Flamengo, e sim o dinheiro. Não que isso seja errado, mas enfim, acho que pô, muito caro o Flamengo pagar tanto dinheiro assim por um volante. Concorda ou não, Bela? Ainda é caro, assim, eu acho caro de fato, mas o Flamengo tá numa realidade em que todos os salários são muito altos. Viveu agora um problema com o Marinho, em que queria se desfazer do jogador. O São Paulo, que é um grande clube do Brasil, tinha interesse, mas não tinha condição de equilibrar os salários com o que ele recebia no Flamengo. Por isso a negociação não andou, acabou que depois ele foi para Fortaleza, mas isso pode vir a ser comum no Flamengo nos próximos anos. Os salários muito acima do que os outros times do Brasil conseguem pagar. Isso pode ser bom para seduzir jogadores, igual você falou de trazer o Alan, mas pode ser ruim para a saída de outros, né? O Alan, eu acho que o principal ponto da chegada dele é que ele já trabalhou com o São Paulo, né? Ele mesmo disse na chegada no aeroporto que já conversou, já ligou para o técnico argentino, já tem um pouco ali de expectativa da chegada dele, de como ele vai encaixar no time. Eu acho que é importante esse diálogo de ser sincero com os jogadores do que esperam deles. O São Paulo ele parece ser um treinador que passa bastante confiança para os jogadores, que vê todos os jogadores em campo, joga com todos do elenco. Então eu acho que o Alan veio também por causa do São Paulo. Perfeito. Agora falando um pouco mais sobre os outros reforços, está chegando aí o Rossi e também o querido Luiz Araújo. Então, o Rossi foi apresentado. Vamos começar falando sobre ele, porque acho que a última partida contra o Fortaleza foi uma das melhores, se não a melhor, do Matheus Cunha no gol. E ele é um cara que tem um jogo com o pé bem mais apurado do que o Rossi, pelo que a gente sabe até o momento, né? A gente não viu o Rossi jogar tão de perto, mas enfim. Ou que dizem, ele não é um especialista no jogo com os pés, igual o Matheus Cunha tá mostrando ser. Será que o Matheus Cunha ganhou realmente a posição, Avelar? Ele pegou pênalti na última partida, como você disse também, fez defesas importantes. Você aposta que o São Paulo vai manter ele como titular? Eu acho que no primeiro momento o Matheus vai continuar assim como titular, mas logo em breve o Rossi vai ser testado. Claro que isso depende muito dos treinamentos, né? A gente teve a informação de que lá na Arábia Saudita, quando ele foi jogar no time do Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, saindo do Boca Juniors, ele chegou lá um pouco acima do peso. Então, eu acho que ele já melhorou, assim, ele saiu da Arábia como titular, jogando lá. Então, eu acho que ele vai chegar, vai ser testado nos treinamentos, vai ser testado eventualmente em algum jogo. O São Paulo ele sempre aprimorou o goleiro que ele tinha no jogo com os pés, sempre determinou isso como um dos fatores principais para os times dele. Ele gosta, no Brasil, ele trabalhou com o Everson, tanto no Santos quanto no Atlético Mineiro, que para mim é o goleiro que mais joga com os pés no Brasil. Então, a chance do Matheus Cunha é aproveitar essa característica dele. Ele é muito bom com os pés, tanto na saída de bola quanto em lançamentos, passes curtos.
Então, o Matheus ele tem que aproveitar. O que eu acho que o Matheus pode melhorar são as bolas espalmadas. Às vezes ele espalma algumas bolas para o meio da área, às vezes ele espalma algumas bolas que poderiam encaixar. Contra o Fortaleza, eu vi uma partida muito segura dele, encaixou bolas difíceis, pegou o pênalti. Então, eu acho que ele está em uma evolução, mas o Rossi é uma contratação cara também, é um goleiro de alto nível na América do Sul. Aí cabe ao Sampaoli decidir qual deles ele vai preferir, né? Vai muito mais dos treinamentos do que dos jogos, né? Porque diferente dos jogadores de linha, não dá para colocar os dois no campo ao mesmo tempo. É muito difícil você ter uma substituição de goleiro no meio do jogo. Aí o Rossi vai ter que se preocupar bastante no ninho do urubu, né? Perfeito. E o Luiz Araújo, hein? Jogador de 27 anos também. O Flamengo vai fazer um investimento pesado para trazer ele. Números aqui do jogador na Major League Soccer, ele que estava no Atlanta United, né? Ele jogou 60 jogos pela Major League Soccer com 11 gols e 9 assistências. Não é um jogador que participa tanto de gols assim, só que em questão de passes aqui, ele deu 87 passes decisivos nesses 60 jogos, com também 180 dribles certos. Então, um jogador que dribla e passa muito bem. O terceiro jogador que mais driblou nesse período na Major League Soccer. Sofre bastante faltas também, média ali de quase 2 faltas sofridas por jogo, que é bastante. E joga ali na ponta direita, principalmente, cortando um pouco para dentro. Eu queria saber, Vela, na sua opinião, você acha que ele chega para brigar por posição com quem ali? Mais com o Everton Ribeiro, que está jogando ali pelo corredor direito, mas não é o cara mais aberto. O cara mais aberto na hora de atacar é o Wesley, ou será que ele pode botar o Luiz Araújo no lugar do Wesley e tentar abrir um outro lateral do outro lado, por exemplo, o Felipe Luiz, para fechar mais, em vez dele fazer esse esquema que o terceiro zagueiro é um lateral, fazer um terceiro zagueiro sendo o lateral pela direita? Então, eu acho que é muito difícil projetar a chegada do Luiz Araújo, porque diferente do Alan e obviamente, do Rossi, né, já tem outros jogadores de características semelhantes, assim, no elenco, né? O Luiz Araújo não tem nenhum jogador no elenco de características semelhantes. Ele é um ponta-direita muito rápido e com bom drible. Para a ponta-direita, hoje, Talvez o o Matheus Flamengo. Gonçalves, não? Sim, eu acho que o Matheus Gonçalves, dos que o Flamengo tem, se assemelha um pouco mais, mas o Sampaoli ainda não utilizou o Matheus Gonçalves, né? Eu acho que ele acha o Matheus ainda um pouco cru pro profissional, né? É um moleque muito novo ainda, ele é muito franzino, ainda tem muito pouco corpo. Então eu acho que o Luiz Araújo vem para essa função. É importante, eu acho que é uma função que deveria ser exercida pelo Marinho, né? Que foi embora agora, mas que não conseguiu mostrar um bom futebol no Flamengo. Eu acho que o Luiz Araújo vem para substituir e acho que é um upgrade também, né? O Luiz Araújo, quando ele saiu do São Paulo, estava jogando muito bem, chegou a jogar bem lá na Europa e ele foi para a MLS, né, para a Liga Americana, como o destaque do Atlanta, né? Era o camisa 10 lá, era o cara do time. Então, aí ele vai ter que vir para cá para aceitar esse papel mais de coadjuvante do Flamengo, né? Eu acho que essa opção que você falou de ter um lateral mais defensivo, ou então talvez o Fabrício Bruno, um zagueiro na lateral, para fazer essa saída de três, travando o lateral direito, abrindo o campo com o Luiz Araújo, soltando o Ayrton Lucas na esquerda, é uma opção muito válida para o Sampaoli. Eu acho que em algum momento da temporada, com certeza, ele vai testar isso, até para poder utilizar o mano a mano, um contra um do Luiz Araújo na ponta direita. Ele vai testar essa formação. Eu tenho muita esperança no Luiz Araújo, dos gols que ele fez na Atlanta United. Tem algumas batidas de fora da área com belos gols, assim. Então, eu acho que ele vem para ser importante, pelo menos para o elenco. Eu fiz até um vídeo recente falando sobre essa forma do Flamengo. Quem quiser ir lá conferir, pode ir lá depois que acabar o podcast, né? E dei alguns exemplos de como o Flamengo pode jogar com esses reforços chegando. Acho que eu não fiz. Se eu não fiz entender muito bem esse negócio do terceiro zagueiro, eu vou falar de novo. Que é basicamente quando o Flamengo ataca, tem o Fabrício Bruno, geralmente, o Léo Pereira mais centralizado, e o Ayrton Lucas acaba ficando mais ali como um terceiro homem para ficar mais na contenção. Aí ele geralmente abre ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha de um lado e abre o Wesley no outro lado, com 2 volantes à frente e 2 meias ali também mais à frente, com o centroavante lá na frente. O que ele pode fazer é colocar o Luiz Araújo no lugar do Wesley, aí ele coloca o Fabrício Bruno fazendo
esse terceiro zagueiro pelo lado, aí bota o Léo Pereira e bota também o Felipe Luiz, ou o próprio Ayrton Lucas mais recuado. Aí na hora de defender, o Fabrício Bruno vira um lateral, e no caso o outro ponta esquerda vira um lateral esquerdo, mais provavelmente para fazer isso é o Ayrton Lucas. Então acho que essa pode ser a solução que ele pode pensar, ou até mesmo jogar por dentro ali na posição do Everton Ribeiro, como eu disse, que é um jogador assim, às vezes faz boas partidas, mas acho que não tem mais a regularidade que já teve um dia. Acho que também acaba perdendo nos últimos jogos aí pulmão físico, né? Acho que com o Dorival Júnior no time, ele corria muito. Acho que desse ano já dá para perceber uma queda física considerável. E ele tem contrato acabando com o Flamengo, não sei se vai renovar. Ele, Davi Luiz, me ajuda aqui, quem mais tem contrato acabando? Felipe Bruno Luiz, que deve Henrique e aposentar, Felipe Luiz. e o Rodrigo Caio, né? E Rodrigo Caio, perfeito. Aproveitando esse gancho aí dos meias, temos a especulação do Claudinho, que pode vir aí para o Flamengo. O Eric Faria também está por dentro dessa negociação. Falou que o Claudinho e o Flamengo já estão acertados. O jogador está animado para vir para o Flamengo, voltar para o Brasil. Porém, ainda tem que acertar com o Zenit, que é o clube russo. E estão falando aí entre 15 e 16 milhões de euros pelo jogador. Teve até um site russo meio duvidoso aí, então, que chegou a falar que o Zenit ia pedir 30, mas aí, como eu disse, é um site meio duvidoso, acho que tá totalmente fora da realidade. E é, vê lá, 15 milhões de euros pelo Claudinho. O Claudinho é um jogador de altíssimo nível. Ele saiu do Brasil no momento em que tinha até alguns brasileiros, alguns jornalistas, alguns torcedores pedindo o Claudinho na seleção brasileira. Eu acho que dos motivos que faz ele ter intenção de estar tudo certo com o Flamengo para ele voltar, de querer voltar para o Brasil, principalmente, ele estar mais perto da seleção. O E é campeão Brasil olímpico, hoje, né? isso, campeão olímpico. O Brasil hoje não tem um meia de destaque na seleção, né? O Paquetá, obviamente, joga muito bem na Europa, mas ele ainda tem atuações questionáveis com a camisa da seleção, apesar de ter feito gol no último jogo, no último amistoso. E não tem um reserva, né? O Paquetá é o único meio, assim, o Rafael Veiga, ele não tem muito espaço quando vai para a seleção, apesar de estar sempre fazendo boas temporadas no Brasil. Para a Copa acabou indo o Everton Ribeiro, que a gente já falou aqui que está mais em baixa, né? Não está mais tão bem fisicamente, até pela idade. Então acho que o Claudinho vem para brigar por essa vaga. Ele faz uma função muito parecida com a da Arrascaeta, que é de um meia trazendo da esquerda para o meio. Eu acho muito difícil ver os dois jogando juntos num time que tenha velocidade também. Eu acho que se tiver os dois juntos vai ser um time mais parecido com o do primeiro tempo, do Fortaleza, onde tinha muito meia, os laterais davam mais amplitude, tinham mais um toque de bola ali por dentro. E acho que é mais uma opção para o São Paulo fazer aquele rodízio que a gente estava comentando, de mudar bastante as peças de um jogo para o outro, de manter o físico apurado de todos os jogadores, de dar um descanso para um jogador na quarta-feira, ele volta no fim de semana e aí joga durante a semana, descansa depois. Essa mudança vai ser comum. Eu acho que é uma contratação muito boa para o Flamengo. Sobre o Claudinho, eu acho que assim, não tem como o Flamengo pagar 15 milhões de euros num cara que não vai ser titular. Então acho que a diretoria e o técnico, por mais que seja difícil prever quem vai ser o técnico do Flamengo no longo prazo, mas pensam que ele chega para jogar. Acredito ali que na posição do próprio Everton Ribeiro, como eu já comentei, que vem oscilando. A gente já viu o Arrascaeta também jogando um pouco mais aberto na direita, principalmente com o Jorge Jesus. De vez em quando ele vinha ali um pouco da direita para o meio. Claudinho também acho que pode vir da direita para o meio, acho que não é obrigatório, acho que dá para os dois jogarem junto, o Claudinho e o Arrascaeta, só que acho que é muito caro também, não sei de onde o Flamengo vai tirar esse dinheiro, ninguém falou exatamente qual é a verba que o Flamengo tem para contratação, mas já pagou 8 no Alan, já pagou 10 no Luiz Araújo, vai pagar mais 15, vai gastar quase 30 milhões de euros numa janela de transferência, eu acho difícil, acho que se isso realmente acontecer, vai estar condicionado a uma venda do Matheus França, que é um jogador que atualmente está lesionado, mas que é muito valorizado no mercado. Direto saem notícias que ou Newcastle ou Brighton, vários times da Premier League estão interessados nele, e o preço que falam é de 25 milhões de euros. Então, essa acho que seria o fiel da balança para essa contratação do Claudinho acontecer.
Queria saber o que você acha, Velar. Você acha que realmente tem chance do França sair? Assim, ano passado o França já tinha recebido uma proposta, né, do Newcastle, se não me engano, ali próximo da casa dos 18, 20 milhões de euros, e o Flamengo recusou. Então, eu acredito que vai ter mais investidas no França. Tá meio parado agora essa situação, porque ele não tá jogando, né? Tá lesionado. Já vai fazer quase 3 semanas que ele tá fora de ação. Mas é um jogador de muito potencial, muito novo ainda, 19 anos apenas. Ele nasceu em 2004, né? É muito novo. E é um jogador que é muito. Eu vejo muito bem ele encaixando na Europa, principalmente num time como o Brighton, por exemplo, porque ele é muito apurado fisicamente. Ele marca muito bem na pressão, ele sempre teve muito físico nos jogos da base, é um jogador de muita explosão, mas também consegue sustentar, consegue fazer um pivô. É um jogador bem completo e ainda joga com as duas pernas, né? Joga com a direita, joga com a esquerda. No profissional já fez alguns gols de cabeça também. Então, acho que a próxima revelação assim, do Flamengo ser vendido deve ser ele. O Vitor Hugo acredito que vai ficar mais um tempo e o Matheus Gonçalves ainda é muito novo. Aí cabe ao Flamengo negociar esse valor aí, né? 25 milhões de euros eu acho um valor justo, mas o Flamengo tem feito tantas boas vendas que por que não pensar no Matheus França saindo talvez por 30 milhões de euros para uma Premier League, para uma liga muito grande da Europa, isso não é um dinheiro tão alto assim, né? Ainda mais a Premier League que tá gastando mundos e fundos aí. É, Acho que também a gente tem que pensar que o negócio do Everton Ribeiro que eu falei, que já é um jogador com a idade mais avançada, que ganha um salário muito alto. Então, talvez também ele não fique mais no final do ano para a chegada do Claudinho para preencher esse papel de meia ali do lado do Arrascaeta. É, Ao que a gente tem notícia, o Vene Casagrande está falando que o Flamengo desistiu oficialmente do De La Cruz, mas é um jogador que também o Flamengo queria bastante já para essa janela. E diz o Vene Casagrande que o Flamengo vai voltar a investir nele para a próxima temporada. E realmente acho que se o Flamengo for apostar no De La Cruz para o futuro aí, acho que vai ter tudo a ver com a saída do Everton Ribeiro, porque assim, o meio-campo ali com o próprio Vitor Hugo, podemos dizer, De La Cruz, Arrascaeta e Claudinho, acho que já é o suficiente. Não vejo o Everton Ribeiro ficando num cenário como esse, mas enfim. Outro jogador que está sendo ventilado aí no Flamengo é o Veríssimo, o Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Santos, atualmente no Benfica. O Flamengo hoje em dia tem de zagueiros o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os que estão jogando, mas ainda tem o Rodrigo Caio e o Pablo, que não vêm sendo aproveitados pelo Sampaoli. Acredito que o Rodrigo Caio por uma questão bem mais física e o Pablo por uma questão técnica. O Sampaoli nunca escalou ele, então estão falando aí talvez o Lucas Veríssimo chegar no Flamengo. Agrada esse nome, Avelar? Acho que agrada bastante. Falando dos nomes aí que você citou, né? O Pablo, a diretoria já admite liberar ele por uma proposta até talvez abaixo do que foi investido, né? E o Rodrigo Caio, pelo que falam, não deve renovar, né? Não tem tido muita evolução física, tem muito problema no joelho, né? E aí o Veríssimo viria para cumprir essa lacuna. É um jogador de altíssimo nível, ele teve alguma lesão recente agora no joelho, né? Que tirou, inclusive, ele da Copa do Mundo, nas convocações ali pré-lesão. Ele vinha sendo o quarto zagueiro ali depois do Militão, Marquinhos e Thiago Silva, e o Tite tinha bastante confiança nele. Depois da lesão, acabou chamando outros jogadores, como o Ibanes, Gabriel Magalhães, abriu mais o leque de opções, e acabou que o Veríssimo não foi para a Copa. Ele voltou de lesão, mas não teve muita sequência no Benfica, então o Flamengo quer um modelo de negócio para o Veríssimo, parecido com o que foi o Pedro e o Gabigol, que é um empréstimo de um ano, ou talvez um ano e meio, para depois desse tempo de empréstimo negociar a compra. Eu acho que é um zagueiro de altíssimo nível para o Brasil. Eu acho que ele ainda tem chance de chegar na seleção, ainda não tem uma idade avançada. E ele joga pelo lado direito, poderia fazer uma dupla tranquila com o Léo Pereira, um zagueiro canhoto muito rápido. Acho que seria uma zaga muito boa. Eu também acho. Acho que o Veríssimo é o tipo de jogador assim que chega no Brasil para ser um brigar para ser o melhor zagueiro do Brasil, porque quando ele saiu aqui do futebol brasileiro, ele estava nessa posição. Ele só tem 28 anos, então um cara novo, tem bastante margem aí para jogar muito.
E eu acho que assim, faz bastante sentido para o Flamengo, já jogou com o São Paulo, inclusive, ali do lado direito, pode fazer até esse lateral direito de vez em quando, se precisar, um cara rápido, e que não foi para a Copa basicamente por causa da lesão. Eu estava acreditando muito que ele ia ser esse quarto zagueiro, mas também tem que ver como é que ele vai voltar dessa lesão, não jogou tantos jogos assim. Mas enfim, apenas 28 anos, a gente viu o Bruno Henrique, que é mais velho, voltar de uma lesão do joelho bem melhor. Acho que não vale muito a comparação com o Rodrigo Caio, que as lesões de joelho dele já são crônicas e há muito tempo. Então acredito que sim, assim que ele possa jogar muito se ele voltar para o Brasil, mas a questão principal para mim é o preço, né? O Benfica está pedindo aí 10 milhões de euros ao que se noticia na mídia portuguesa. O Flamengo parece que não quer pagar isso, como a Velar disse, quer um empréstimo, e talvez aí isso possa ser um empecilho também. Não sei se o investimento de 10 milhões de euros em um zagueiro, acho que seria algo inédito aqui para o futebol brasileiro. Mas enfim, como também o próprio Avelar disse, o Flamengo está num patamar financeiro diferente e não duvido nada que essa diretoria faça essa, esse investimento pesado. Não vou chamar de loucura, porque realmente o cara é muito bom e ainda tem 28 anos. É, Acho que é basicamente isso, Avelar. Tem mais alguma coisa aí a pontuar? Eu acho que a gente falou bastante aqui e falou bem sobre o Flamengo, né? Destrinchamos todos os níveis ali, né? Tanto de desempenho quanto fora de campo. Eu acho que tá bem explicado aí o Flamengo. Show de bola, então é isso. Agradecer ao Avelar por mais uma participação aqui, terceiro episódio do podcast, dessa vez falando do Flamengo. E é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, ouviu, pode ser tanto no Spotify quanto no YouTube, estamos aí nas duas plataformas. Fique aí a sua preferência para os próximos episódios, onde você quiser ouvir. Mas é basicamente isso, muito obrigado de novo para quem assistiu e não esqueça também de se inscrever aí para não perder as próximas edições. Valeu, vamos ficando por aqui, até semana que vem. Falou!